Vamos falar sobre TDAH? Hoje a gente vai conversar de forma um pouquinho mais longa sobre o diagnóstico, tratamento, diagnósticos diferenciais e como que os nossos hábitos de vida podem influenciar tanto em um diagnóstico errado quanto no tratamento correto dessa condição. Vamos lá? Imagine que nos últimos tempos você vem se queixando de uma dificuldade persistente de manter o foco, a concentração nas atividades que você precisa fazer no trabalho. E além disso, você vem se sentindo muito inquieto, como se fosse uma sensação de agitação mental, que você chama de ansiedade. Você chega no consultório do neurologista, depois de ter visto muitos vídeos sobre TDAH, e faz a seguinte pergunta: o que eu tenho é normal? Ou eu posso ser diagnosticado com TDAH? Vamos do começo? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que o cérebro de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se desenvolve de uma forma diferente do cérebro típico. Ou seja, ele não é considerado uma doença clássica. Não é uma condição adquirida, não é uma condição infecciosa ou uma condição neurodegenerativa. E, portanto, o tratamento busca gerenciar sintomas e potencializar habilidades, e não necessariamente a cura da condição. Sabendo disso, a nossa pergunta começa a ser respondida. Sempre que a gente tem a queixa de desatenção, hiperatividade e ou impulsividade, essas queixas precisam ter se iniciado antes dos 12 anos de idade, precisam estar presentes em pelo menos 2 contextos diferentes da vida, por exemplo, trabalho e ambiente de casa, escola e ambiente de casa, e precisam estar presentes pelo menos nos últimos 6 meses, interferindo nas atividades do dia a dia. Diante dessas pré-condições, a gente começa a pensar na possibilidade do diagnóstico de TDAH. O diagnóstico de TDAH é clínico. Isso significa que não existe nenhum exame de imagem que seja capaz de diagnosticar a condição. E também não existe nenhum outro exame complementar que faça esse papel. A gente depende, basicamente, da habilidade de bons profissionais que sejam especializados no assunto, para que o diagnóstico seja estabelecido da maneira correta e não seja confundido com outros diagnósticos diferenciais. O TDAH é uma disfunção complexa que envolve uma série de alterações neuroquímicas, em especial relacionadas aos neurotransmissores dopamina e norepinefrina, envolve uma série de regiões cerebrais e da conexão entre elas, em especial o córtex pré-frontal, o estriado e o cerebelo, e além disso, tem uma influência de fatores genéticos, sendo uma doença poligênica, o que significa que diversos genes estão envolvidos na manifestação da doença, e também tem uma influência ambiental, em especial em relação às exposições durante a gestação da criança que foi diagnosticada com TDAH. Então, exposição, por exemplo, à gestação ao tabaco, a chumbo, álcool, pode aumentar o risco do diagnóstico de TDAH nessa criança que vai nascer. E, além disso, parto prematuro, baixo peso ao nascer, são condições que aumentam a chance do diagnóstico ainda na infância. Os profissionais que fazem o diagnóstico são neurologistas e psiquiatras, muitas vezes com o auxílio de equipe multidisciplinar, em especial neuropsicólogos que aplicam o teste neuropsicológico, que em determinadas condições é necessário para excluir diagnósticos diferenciais. Sabendo que o TDAH é uma condição crônica que acomete crianças e pode se estender até a fase adulta, existem algumas condições que podem parecer TDAH e não são. Quais são essas condições? Vamos começar com as mais frequentes. A mais frequente é transtorno de ansiedade, em especial na fase adulta. Sintomas ansiosos, quando não tratados, frequentemente se confundem com a desatenção e a hiperatividade presentes no TDAH. Na infância, a gente pensa em condições como transtornos de aprendizado
outros que não o TDAH e também transtornos de humor. É frequente essa informação não ser difundida, mas crianças também têm sintomas depressivos e sintomas ansiosos em diversas condições que precisam ser tratados. Como comorbidade ao TDAH, ou seja, como co-ocorrência, existem condições na infância, como transtorno opositor desafiador, que podem acontecer e que também precisam ser tratadas. Já na fase adulta, quando a gente tem o diagnóstico de TDAH, é comum a gente também encontrar transtorno de humor, como depressão e ansiedade, ou abuso de substâncias, como uma tentativa de melhora dos sintomas, que até então a pessoa simplesmente não sabia que era devido a uma condição não diagnosticada. E quais são as substâncias que a gente mais percebe que as pessoas fazem abuso quando tem um TDAH não diagnosticado? A primeira substância que merece nossa atenção é o café. E pode passar despercebido nos consultórios. Por quê? Toda substância estimulante pode ser usada pelo paciente que tem TDAH na tentativa de hiperestimular esse cérebro e assim melhorar os níveis de atenção. Isso normalmente não funciona e acaba gerando um prejuízo na qualidade do sono que tem um impacto ainda mais negativo, inclusive no tratamento. A gente vai conversar sobre isso ali na frente. Além disso, por conta do descontrole de impulsos, da impulsividade presente na condição, pode acontecer abuso de substâncias, incluindo álcool, incluindo substâncias ilícitas, de uma forma em que o controle da interrupção seja ainda mais difícil quando a condição não está tratada. Então, sempre que a gente inicia o tratamento do TDAH, a gente vai investigar abuso de substâncias e a gente vai investigar diagnósticos em comorbidade para que a gente possa fazer um tratamento completo. Então, antes da gente falar de tratamento, na prática, como que nós, neurologistas psiquiatras, estabelecemos o diagnóstico de TDAH? A gente usa para isso um manual chamado DSM-5, que estabelece 9 critérios para desatenção e 9 critérios para hiperatividade e impulsividade. Quando a gente tem presente pelo menos 6 critérios referentes à desatenção e 6 critérios referentes à hiperatividade e impulsividade, a gente consegue pensar no diagnóstico de TDAH desde que os sintomas tenham se iniciado antes dos 12 anos e estejam presentes pelo menos nos últimos 6 meses, de forma a atrapalhar as atividades do dia a dia, em 2 ambientes diferentes, trabalho e casa, ou escola e casa. Então, vamos um por um para vocês conhecerem quais são esses critérios. No que se refere à desatenção, precisamos de pelo menos 6 dos 9 que eu vou falar agora. Descuido. Comete erros com muita facilidade por descuido. É o primeiro critério. Segundo critério, tem dificuldade de se manter envolvido em atividades lúdicas que geram prazer. Terceiro critério, frequentemente parece não estar ouvindo quando é chamado. Quarto critério, não segue instruções e não consegue completar tarefas. Quinto critério, tem dificuldade em se manter concentrado em atividades que exijam esforço mental prolongado. Sexto critério, justamente por essa dificuldade, pode ter uma dificuldade em iniciar e evitar iniciar atividades que exijam um esforço mental prolongado. Sétimo critério, perde coisas necessárias para completar atividades. Então, perde objetos da escola ou perde objetos do trabalho. Oitavo critério, distrai-se com muita facilidade com estímulos externos. E nono e último critério, é uma pessoa considerada esquecida, porque esquece com muita frequência atividades que precisa realizar no dia a dia. E então vamos para a seção de hiperatividade e impulsividade do DSM-5. São 9 critérios, precisamos de pelo menos 6. Primeiro critério, agita as mãos e os pés com muita frequência. Segundo critério, tem dificuldade em se manter sentado. Então, em situações em que, por exemplo, precisa ficar sentado por um tempo mais prolongado, é uma pessoa que não consegue fazer isso. Terceiro, sensação de inquietação nos adultos, que na criança a gente descreve como aquela criança que sempre está subindo ou descendo, sempre está em movimento.
Quarto ponto, tem dificuldade de se envolver de forma calma, incluindo as atividades de lazer. Quinto ponto, tem a sensação, é uma criança ou um adulto que está sempre a mil. Sexto ponto, fala excessivamente. Sétimo ponto, responde às perguntas antes delas terem sido terminadas. Oitavo ponto, muita dificuldade em esperar a sua vez para as atividades. E nono e último ponto, referente à hiperatividade e impulsividade. É uma criança ou um adulto que se intromete com muita frequência, interrompe com muita frequência assuntos direcionados a eles ou assuntos que não estão em pauta, que não lhes dizem respeito. Como vocês perceberam, além do diagnóstico do TDAH ser clínico, ele envolve 3 categorias diferentes da condição. O TDAH predominantemente desatento, que é o paciente que tem a condição em que normalmente a hiperatividade e a impulsividade não são uma manifestação maior, e sim a desatenção. O TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, em que a hiperatividade e a impulsividade estão muito mais presentes do que a desatenção, e o TDAH misto, que a gente tem uma combinação das duas questões, desatenção com hiperatividade e impulsividade. E aí, sabendo disso, vamos para o tratamento. O primeiro ponto em relação ao tratamento é a gente entender se esse diagnóstico está sendo feito na criança ou no adulto. É muito importante que a gente se esforce para fazer o diagnóstico ainda na infância, porque o TDAH não tratado ao longo de toda a adolescência e início da fase adulta, ele pode gerar consequências que também vão precisar ser trabalhadas quando a gente faz esse diagnóstico já na fase adulta. Normalmente, quando a gente tem uma condição que envolve desatenção, hiperatividade, impulsividade, e a gente não tem ciência de que tem essa condição, a gente se depara com dificuldade de realizar tarefas e de atender demandas na adolescência, e principalmente no início da fase adulta, que fazem com que a gente desenvolva crenças, por exemplo, de incapacidade. É frequente a gente precisar de terapia cognitivo-comportamental para trabalhar crenças já estabelecidas no paciente adulto que não foi diagnosticado e não teve o tratamento iniciado de forma precoce em relação ao TDAH. Então, fica aí esse adendo da importância de um diagnóstico precoce dessa condição. Bom, estabelecemos o diagnóstico de TDAH. Primeiro ponto, vamos entender se é na infância ou no adulto e vamos entender também se existe outra comorbidade para ser tratada. Existe um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo que precisa ser tratado em conjunto com TDAH? Existe abuso de substância que a gente precisa interromper antes de iniciar o tratamento? São questionamentos importantes e que a gente sempre se faz na consulta para individualizar o tratamento. A terapia combinada sempre é a melhor opção. Então, o uso de terapia cognitivo-comportamental junto com a terapia medicamentosa, junto com a mudança de hábitos de vida. Quais são os hábitos mais importantes para o paciente que tem TDAH? Primeiro deles, rotina de sono. É extremamente importante investir na higiene do sono. Horário para acordar, horário para dormir. Quarto, completamente escuro, sem nenhum estímulo luminoso, fazendo com que você tenha, de fato, um sono reparador. O segundo ponto é a atividade física. Praticar pelo menos 15 minutos de atividade física aeróbica todos os dias é um fator regulador muito importante desse neurotransmissor que está envolvido na patologia do TDAH, que é a dopamina. Sabendo que os hábitos já estão regulados, que a gente já tratou abuso de substância e que a gente já tratou comorbidades associadas ao TDAH, como que funciona o tratamento medicamentoso do TDAH, especificamente? Hoje a gente tem 5 opções de medicamentos disponíveis no Brasil com essa finalidade específica. Vamos começar falando da mais comum, que é a Ritalina. A Ritalina, metilfenidato, é uma medicação que tem 2 apresentações, a Ritalina simples e a Ritalina LA. A Ritalina simples ela tem um efeito de duração de 4 horas e a gente opta por usar
para os pacientes que precisam manter a atenção em um período determinado, por exemplo, as crianças na sala de aula no período da manhã, ou para adultos que estudam no período da noite e que precisam de uma medicação que tenha um menor tempo de ação para não gerar interferência na qualidade do sono da noite. A Ritalina LA, ela faz 2 picos de ação. Ela tem uma primeira meia-vida de 4 horas e depois, novamente, ela faz uma outra meia-vida de mais 4 horas. Ou seja, ela tem um tempo total de ação de 8 horas, o que não significa que a medicação fique estável no sangue durante essas 8 horas. Com o objetivo de manter estabilidade da medicação no sangue e, portanto, evitar efeitos de pico de dose, como a sensação de coração acelerado, de aumento de ansiedade, e também de evitar a sensação de fim de dose, que é um mal-estar que pode ser gerado na queda do efeito da medicação, a gente pode optar pelo Concerta, que é o metilfenidato com uma tecnologia diferente, que faz com que a medicação dure no sangue de forma mais estável por até 12 horas. Uma terceira opção de tratamento é o Venvance, que ficou muito popularizado desde que chegou no Brasil, e a gente tem 2 inconvenientes principais em relação a essa medicação. O primeiro inconveniente é relacionado ao custo, que é uma medicação de fato mais cara, e o segundo inconveniente é em relação à posologia, que é uma medicação que tem 3 apresentações principais, de 30, de 50 e de 70 miligramas. E frequentemente a gente tem que pedir para remanipular para que a gente consiga iniciar doses menores para avaliar a tolerância à medicação. É uma medicação da classe das anfetaminas, então é a lisdexanfetamina, e por conta disso, ela tem um efeito um pouco diferente da Ritalina e do Concerta. Ela pode gerar uma sensação maior de euforia e ela também pode gerar uma inapetência, uma dificuldade de apetite um pouquinho maior. Tanto que ela é uma medicação usada para outros tratamentos além do diagnóstico de TDAH. A gente sempre tem que ter muito cuidado para todas essas medicações em relação à possibilidade de abuso, porque são medicações que, quando mal prescritas, elas podem gerar efeitos deletérios muito maiores do que o benefício que elas podem trazer. Então, sempre que a gente fala em tratamento medicamentoso, a gente precisa de bons profissionais para estabelecerem o diagnóstico da forma correta e para manejarem o tratamento de perto, fazendo ajuste de dose quando necessário e observando de perto a possibilidade de efeitos colaterais. Vou aproveitar para fazer um adendo aqui em relação ao uso desse tipo de medicação com o objetivo de melhora de performance cerebral. Ou seja, o uso desse tipo de medicação para melhor desempenho em testes, enfim, com o objetivo de melhorar resultados em pacientes que não têm o diagnóstico da condição TDAH. Apesar do aparente benefício que o mau uso da medicação traz quando usada para aumento de performance cerebral, a gente já tem estudo que demonstra que não existe um ganho em termos de desempenho. A gente pode ter a sensação de que houve uma melhora de desempenho, mas é uma sensação. Ela não é compatível com os possíveis efeitos colaterais que esse mau uso pode trazer, inclusive o desenvolvimento de transtorno de ansiedade, de crises de pânico, além dos efeitos cardiovasculares. Então, o uso da medicação com o objetivo de melhora de performance e não com o objetivo de tratamento de sintomas relacionados ao TDAH não é indicado e não deve ser realizado. Para que você entenda o porquê que esse uso não deve ser feito dessa forma para melhora de performance cerebral. Imagina que você tem um cérebro neurotípico que não tem o diagnóstico de TDAH e você já tem uma produção adequada dos neurotransmissores norepinefrina e dopamina e um uso adequado dessa química cerebral. Quando a gente coloca uma medicação como metilfenidato ou a lisdexanfetamina, a gente aumenta muito a produção e o uso desse tipo de neurotransmissor. Isso pode desencadear crises de ansiedade, crises de pânico e a longo prazo a gente pode regular o nosso cérebro para um uso inadequado da substância que ele mesmo produz. Então,
não é um uso que deve ser encorajado. E a gente entender o porquê que isso não deve ser feito ajuda muito a não cair nesse tipo de armadilha. A quinta opção de tratamento medicamentoso, que chegou no Brasil em janeiro desse ano, estamos em 2024, é a atomoxetina, que é uma medicação diferente do metilfenidato e das anfetaminas. Ela é uma medicação que age especificamente na recaptação da norepinefrina. Então, ela não tem uma ação direta na dopamina. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que ela demora um pouquinho mais para a gente começar a perceber o efeito do tratamento de 2 a 4 semanas, mas ela também tem um potencial menor de gerar uma queixa de efeito colateral de ansiedade, por exemplo. Então, ela é muito usada no tratamento de pacientes que têm comorbidades psiquiátricas, incluindo sintomas ansiosos. Como vocês viram, cada medicação tem uma indicação específica para uso, mesmo no contexto de TDAH. A gente não trata todo mundo igual. Por isso que individualizar o tratamento, fazer um acompanhamento adequado desse tratamento e, principalmente, além do tratamento medicamentoso, levar em consideração e validar a mudança de hábitos de vida e o acompanhamento psicoterapêutico junto, é o que faz com que a gente tenha sucesso no tratamento, no gerenciamento dos sintomas e no aprimoramento de habilidades dos pacientes diagnosticados com essa condição. Eu espero que tenha ficado claro. As dúvidas a gente vai seguir conversando e esclarecendo aqui nos comentários e a gente vai ter oportunidade de conversar ainda mais sobre esse assunto em momentos futuros.